Direito à privacidade, todos nós possuímos, mesmo os homens e mulheres públicos, ok? É claro que quando o sujeito é uma celebridade, é um político, é um artista de renome, esse direito à privacidade, que é uma garantia constitucional, esse direito se relativiza. Nem tudo o que ocorre na vida privada dele fica longe do enfoque da mídia. Só que existem determinados nichos que são privados para quaisquer de nós e que não devem ser divulgados, sob pena de aviltar a vida privada, o recato da intimidade familiar do cidadão brasileiro. É o que a Constituição Federal protege, é o que o Código Civil de 2002 garante, o direito ao recato da vida privada, que existe mesmo para celebridades, que existe mesmo diante de fatos jornalísticos. Portanto, por mais famosa que a pessoa seja, ela não merece ver divulgados meandros, por exemplo, de problemas de saúde, todos nós possuímos problemas de saúde, incontinência urinária, flatulência, ronca de noite, crises conjugais que constranjam a pessoa, né? Fatos do passado, aquele pileque famoso que o sujeito tomou quando tinha 18, 20 anos de idade, na faculdade. Nada disso interessa ao jornalista sério e não deve ser divulgado, mesmo que a figura abordada seja uma celebridade, porque não tem a ver com o exercício da função pública dele ou com a figura pública dele atual. Não merece ir para o ar, como se dizia antigamente. Direito algum à informação ou à livre manifestação do pensamento justificam quebrar esse dogma constitucional pétreo, que nos protege a todos. Principalmente quando a titular desses direitos é uma menor vulnerável por si só e absolutamente incapaz, como é o caso da menina de 10 anos de idade, que foi estuprada por um parente, depois engravidou, depois teve que se submeter a um procedimento cirúrgico de aborto legal. O nome dessa menina foi divulgado pela ativista Sarah Winter em rede mundial de computadores, a internet, em redes sociais, e isso é fato, provocou a resposta pronta das autoridades. O Ministério Público do Espírito Santo, onde o caso ocorreu, protegendo a menor que reside ali, está processando por danos morais Sarah Winter em benefício da menor e de seus familiares, e está correto. Sarah, mesmo havendo livre direito de informação e de manifestação de pensamento, nenhum direito constitucional é absoluto, ok? E mesmo você, que como todo cidadão brasileiro, deve ser protegido da ignominiosa, da inominável, da abominável censura prévia, né? Você tem que entender que ações como essas não ajudam o Estado democrático de direito. E vezes há que dão munição e dão argumento para aqueles que entendem que se deva censurar previamente ativistas sociais mais aguerridos e mais enfáticos, como é o seu caso. Portanto, esse tipo de ação não ajuda a manter positiva a imagem dos apoiadores do atual governo, os políticos conservadores, enfim.
o pêndulo democrático deve oscilar de maneira equânime entre esquerda e entre direita, tá? Portanto, é um desserviço. Se eu suprimo direitos e garantias individuais, eu estou solapando o Estado democrático de direito. Os direitos e garantias individuais, a gente já disse isso aqui, eles existem também para os réus, existem também para os condenados, existem principalmente para os réus e condenados e criminosos. É muito fácil falar de direito e garantia individual, respeitar direito e garantia individual, quando eu estou tratando de direitos e garantias de um cidadão probo, honesto, de bem, que não ofende a ninguém, ou seja, um cidadão estándar, que trabalha, vai para casa, cuida da família, vota, paga impostos. Esse cidadão, claro, jamais vai ter direitos e garantias individuais vulnerados, porque ele não representa perigo para o Estado, ele não representa perigo para o Estado democrático de direito. Eu tenho que atentar para os direitos dele justamente quando ele se opõe ao Estado. O que é o direito penal? O direito penal é o direito de punir do Estado. Esse direito de punir do Estado, ele se antepõe à prática de um crime e à figura de um praticante desse crime, que é o cidadão criminoso, que é o cidadão delinquente. O que eu quero dizer com isso? O direito não é para os anjos. Nós temos que defender os direitos dos criminosos, sim. O direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, o direito ao duplo grau de jurisdição, o direito a um juiz natural, o direito ao juiz imparcial. Todos esses direitos e garantias estão expressos na Constituição Federal para todos. Está lá no artigo 1º. Eu não posso suprimir direitos e garantias individuais como SPEC, como amparo, como válvula para proteger o Estado democrático de direito, quando, ao fazer isso, eu estou destruindo as bases mais óbvias de qualquer civilização democrática, constitucional do mundo. A Constituição Federal Brasileira de 88, desde o seu artigo 1º, diz que todos somos iguais perante a lei. Todos somos iguais perante a lei. Ainda que essa igualdade depois vá se perder como uma expressão prostituída em palanques políticos, ainda que ela vá se perder, porque a igualdade perante a lei não consegue perseverar, não consegue replicar como igualdade social ou como igualdade racial, ainda que seja uma falácia falar em igualdade de chances e oportunidades para todos os brasileiros no mercado de trabalho, ou em chances e oportunidades para todos os brasileiros de acesso ao ensino público de bom nível, ou acesso ao ensino público superior, ainda que seja falácia apregoar isso aqui, a igualdade de todos perante a lei não é uma falácia, ela é um dogma constitucional. Então, o que acontece? Quando eu falo em suprimir esses direitos, eu estou dizendo o seguinte: primeiro, estou entrando dentro de uma subjetividade. Eu estou dizendo o seguinte: fulano de tal pode. O Joaquim pode. O Joaquim pode falar. Porque o Joaquim está pregando o socialismo no Brasil. Está pregando a foice e o martelo. Ele está discursando contra Jair Bolsonaro. Ele está aplaudindo uma decisão do STF. Agora, o Manuel não. O Manuel não pode falar, porque o Manuel, ao invés de falar sobre a foice e o martelo, sobre o socialismo, sobre o comunismo, querendo um governo comunista no Brasil, o Manuel está falando de regime militar, de intervenção militar. Ele está apoiando o Bolsonaro, ele está criticando o STF, ele está criticando o Congresso Nacional. Então o Manuel não pode falar. Vamos retirar o escudo protetor do Manuel. Vamos impedi-lo de ter o livre direito de manifestar o seu pensamento. E vamos taxar o que o Manuel está nos dizendo de fake news e vamos criar um inquérito sobre um crime que não é crime, né? Para coibir que outras pessoas, como o Manuel, possam se expressar contrários ao sistema. Como se a única crítica possível fosse a crítica a favor do sistema. O Brasil é sui generis, né? É o único
país que eu conheço que tem protestos a favor de alguém. Protestos a favor de alguém. As críticas têm que ser favoráveis. Crítica vem do grego crise, crises, né? Só se critica aquilo que está errado, aquilo que tem defeito, aquilo que dá problema. Né? Então não existe crítica favorável. Essa expressão crítica favorável é uma figura de linguagem, é uma metonímia enraizada no vocabulário brasileiro, mas absolutamente inexata. Eu tenho que respeitar, isso está na Bíblia também, eu tenho que respeitar o meu próximo, principalmente quando o meu próximo discorda de mim, é desagradável a mim, não concorda comigo. Esse é o próximo que eu tenho que trazer para junto de mim, que eu tenho que respeitar. Não poderia deixar de falar do STF e da sua mais inusitada decisão, STF do André do Rap, STF que, através do seu atual decano, ministro Marco Aurélio, em decisão singular, ou seja, em decisão monocrática, ou seja, em decisão individual, Marco Aurélio mandou soltar o André do Rap numa prisão preventiva, ou seja, prisão sem condenação ainda transitada em julgado, uma prisão cautelar, que é uma prisão para assegurar a prova e evitar danos sociais enquanto tramita o processo, né? Essa prisão do André do Rap foi revogada pelo ministro Marco Aurélio, ao fundamento que ela deveria ter sido revista a cada 90 dias pelo juiz instrutor. Como não houve essa revisão obrigatória e paulatina a cada 90 dias, o ministro Marco Aurélio soltou o André do Rap por excesso de prazo, sem levar em conta que André do Rap tem um longo histórico de crimes, tem um longo histórico de suspeitas de fuga, ou seja, é um criminoso tido como um bagre ensaboado, como se diz aqui em Minas, escorregadio, esquivo, de difícil captura. Não levou em conta também isso, e não levou em conta duas condenações do André, transitadas em julgado e pendentes de cumprimento. Fosse o ministro Marco Aurélio um juiz criminal experiente, ele poderia até conceder a liberdade provisória ao André pelo crime em que André estava com a prisão preventiva decretada. Porém, assinalando na sua decisão que, de fato, ele não poderia ser posto em liberdade. Por quê? Porque pendiam duas prisões, ainda sem cumprimento, ainda então sem cumprimento, contra o André, por conta de sentenças penais condenatórias transitadas em julgado. Então ele anularia uma prisão, mas deixaria o André preso pelas outras duas. O ministro Marco Aurélio não fez isso, né? Todo juiz tem liberdade de julgar, mas nós não podemos misturar os conceitos. Liberdade de julgar não pode significar jamais teimosia, não pode significar jamais leviandade. Imparcialidade, ou seja, o juiz permanecer equidistante das partes, distante e na mesma distância da acusação e da defesa, não significa neutralidade. O que é neutralidade? Um autismo social indevido, um autismo social insuportável, a ponto de se desconhecer ou se fingir desconhecer as mazelas que o tráfico de drogas, as desgraças que o crime organizado ocasionam nas nossas famílias, na sociedade, principalmente na nossa juventude. Isso é autismo social. O juiz tem que estar imbuído, apesar da sua liberdade de julgar, o juiz tem que estar imbuído de um mínimo de espírito cidadão. O juiz tem que entender que ele não é parte, mas ele é parte do problema. E ele tem que ser parte da solução. O mais interessante desse julgamento foi a novidade que o novo presidente do STF, o ministro Fux, trouxe, que não está na Constituição Federal, que não está nos estatutos do Supremo Tribunal Federal, foi a possibilidade do presidente do STF suspender, cancelar
ou revogar a decisão de um ministro relator. A presidência do Luiz Fux sobre os seus pares é uma presidência administrativa, ou seja, ele lidera os seus pares administrativamente, organizando pauta, dizendo das distribuições, dizendo das despesas da casa, representando a casa na relação com os demais poderes e instituições da República, enfim. A representação do presidente do STF é administrativa, ele não é chefe dos outros ministros do STF. E, sobretudo, ele não pode limitar, ou ele não pode cometer ingerência sobre a liberdade de julgar dos outros ministros. O fato dele ser presidente do tribunal não permite que o ministro Fux suspenda uma decisão, seja ela qual for, exarada por um dos outros ministros. Ele não pode fazer isso. Ele não é instância recursal dos outros ministros. Aliás, não há instância recursal do STF. Quando ele pega a decisão do ministro Marco Aurélio, por mais teratológica que possa ser, por mais absurda que possa ser, ele a suspende, ele causa, como de fato causou, e com justiça, ele causa perplexidade nos demais pares, nos demais ministros da República, ministros do STF e na população jurídica e acadêmica em geral, porque ele exorbita nas suas funções. Comete quase, atenção para esse quase, porque não está tipificado como crime, mas doutrinariamente falando, ele comete quase um abuso na sua autoridade de presidente do STF. Né? Por mais, repito, por mais teratológica, por mais absurda que seja a decisão do atual decano, ministro Marco Aurélio, o presidente daquela corte não tem competência, não tem poder para suspendê-la jurisdicionalmente, suspendê-la como magistrado, de outro magistrado de idêntico grau, de idêntico poder, de idêntica competência, que é o caso do ministro Marco Aurélio, e por que não dizer dos demais ministros daquela Corte de Justiça. A gente já falou sobre isso aqui no Entretanto. Por ocasião da saída do Dias Toffoli da presidência do STF, que o presidente de órgão colegiado é primus inter pares, é primeiro entre iguais. Ele lidera os colegas, mas os colegas são isso, colegas. Para usar da expressão muito curiosa do próprio ministro Marco Aurélio, o presidente é algodão entre cristais. É assim que deveria agir e não, lamentavelmente, como agiu, apesar da intenção do ministro Fux foi fazer cessar uma anomalia daquela magnitude. E o problema do poder judiciário vem do berço das faculdades de direito. Início dos anos 1990, meu professor de filosofia do direito, professor Gerson de Brito Melo Bozon, finado, saudoso, ele dizia lá, início dos anos 90, o problema da sociedade brasileira é que as faculdades de direito, naquela época já, as faculdades de direito não estão mais formando juristas com formação humanística, estão formando tecnólogos, estão formando concurseiros, estão formando gente querendo ganhar dinheiro, formando gente querendo advogar de maneira rentável, logo cedo, passar em concurso público grande para ganhar super salário. Ninguém está interessado em usar o direito para melhorar a sociedade. E é claro que se a faculdade é assim, o que vai sobrar para o STF? O STF é um reflexo das faculdades de direito, do nível dos nossos estudantes de direito, que precisa melhorar o nível de todos os alunos, todos os estudantes de ensino superior. O ensino superior como um todo tem que melhorar. Mas a coisa é muito mais grave, clamorosa, gritante, quando nós estamos falando de operadores do direito penal. Quando estamos falando de operadores de direito penal que criam
crimes que não existem na nossa legislação. Outro professor meu, queridíssimo, professor Hermes Guerreiro, ele tinha uma frase muito interessante, o direito penal liberta. Como assim, professor, liberta? O direito penal, ele não encarcera, ele liberta. Eu, sabendo que é proibido, eu, sabendo que o Estado pune com cadeia, com privação de liberdade, basta que eu não faça aquilo que está escrito que o Estado pune. Eu sabendo onde eu posso andar sem ser punido, eu ando tranquilo. Então, portanto, o direito penal liberta, porque ele me ensina o que eu não posso fazer. Eu não fazendo o que eu não posso fazer, vamos lembrar lá de Adão e Eva no paraíso que não podiam comer a maçã, né? A regra do jogo era clara para eles. A regra do jogo sempre foi clara no direito penal. Não pode isso. Você não fazendo o que não pode, o Estado não pode encher seu saco. Agora, como é que num Estado democrático eu convivo com o STF que cria crime?